mesmo, né? Talvez acho que esse é o maior conflito de todos nós, né? Você quer fazer algumas coisas e percebe que o corpo já não responde mais o seu espírito que não se corrompe, né? Ele é eterno. E há 8 anos atrás eu conheci um amigo, né, chamado José Maria. Ele é pastor de uma igreja batista em Santa Bárbara. E já há mais de 25 anos ele faz avanços missionários. Ele conta a história dele é linda, é muito, muito parecida com a de todos os pastores, né? Quando ele fez um seminário teológico na Igreja Batista, ainda muito jovens, começaram a evangelizar, e teve um rapaz que ele ganhou para Cristo, né? Que se tornou concunhado. Eles começaram a cultuar debaixo de uma árvore. E a igreja que tem hoje, chama Igreja Batista da Tenda, é um templo muito grande hoje, mas ficou por 2 anos debaixo de uma árvore, né, literalmente. E assim como todos nós da escola presbiteriana, batista, sempre teve assim, um direcionamento para o campo missionário, plantar igrejas, através de pequenos grupos, nas casas, campanhas. E essa foi a minha formação também, né, no Seminário Presbiteriano Renovado em Cianorte, onde tinha um grupo que intercedia por missões. Então a chama missionária sempre esteve presente no meu coração. Quis ser missionário, mas logo vieram 4 filhos, um atrás do outro, não deu. Aí tive que ficar quieto como pastor. Mas os filhos cresceram, hoje são casados, já me deram netos, tenho 6 netos. Graças a Deus estão todos na igreja servindo ao Senhor, são do altar. Essa é uma alegria assim que ninguém tira do meu coração. Mas isso é fruto de uma construção dentro de casa. O casamento é uma arte para conviver, e nós precisamos muito dos princípios e valores bíblicos para dar base para aquela família que é prometida por Deus. Isso não é utópico, é possível. Muito obrigado, pastor. Então é possível ter uma família à mesa, né? É possível você andar com seus filhos grandões, né? Eu saio para comer hambúrguer com eles, e eles sabem que eu gosto muito de hambúrguer. Eu falo, vamos levar o pai para comer hambúrguer, e a gente faz aquela mesa e fica batendo papo, sabe? Eu não sou amigos dele, eu sou um pai. O pai, no pai ele encontra um amigo, né? Às vezes você quer ser sua amiga da sua filha, ela precisa de uma mãe, ela precisa encontrar uma amiga na mãe, porque a figura tanto materna quanto paterna, ela supre todas as nossas demandas, né? Então, às vezes, querendo ser o coleguinha, não. Se você for o pai, assim como Deus é nosso pai, Jesus Cristo nos chama de amigo, é isso que precisa. Então, o pai não é aquela figura autoritária, que sempre está colocando não, mas o pai é aquele que consulta os filhos também. Hoje, um dos meus filhos, que não é o primogênito, mas o terceiro, ele é pastor, né? É o meu imediato na igreja. É um camarada assim que manifestou a vocação pastoral desde a sua adolescência. Então, construir uma família, as bases seguras estão na palavra do Senhor Jesus. E aí, voltando à questão missionária, conhecendo esse amigo, e ele falou do projeto que ele tem, chama-se Avanço Missionário para o Campo Nordestino. Ele disse que, em um dado momento da sua vida, ele percebeu que a sua igreja local não crescia. Por mais que esforçava, todos nós utilizamos de meios, né? Jejum, oração, evangelismo, mas na experiência dele, ele ficou tão frustrado, ele falou, não, se não cresce aqui, vai crescer lá fora. E aí ele adquiriu um ônibus e desafiou algumas pessoas da igreja e começou a sair para o Nordeste. E foi para o Ceará, né, onde ele plantou a primeira igreja. E hoje é uma igreja enorme,
assim, está na cidade de Umari, é um sertão. Umari é uma cidade que você atravessa ela rapidamente. Um dia ele saiu para me apresentar a cidade. Ó, esse daqui é do irmão fulano, isso daqui é da irmã ciclana, isso daqui todo. Parecia que era tudo da igreja. E a igreja é um templo muito lindo. Para vocês terem uma ideia, olha, pastor, ele pôs um piso lá no sertão, são poucos discípulos lá, o poder aquisitivo do povo é limitado, uma grande parte vive de Bolsa Família, mas o piso custou mais de R$200 mil. Você vê um homem de fé. Ele está conquistando a igreja, a cidade pela educação. Ele tem uma escola particular. Quando eu fui lá a primeira vez, há 8 anos atrás, ele mostrou que era uma casa e as professoras eram voluntárias e quem podia pagar, pagava R$50 por mês. Mas é uma escola com princípios cristãos. E ele comprou uma terra, foi construindo. Hoje a escola está no espaço do templo da igreja mesmo, né? Uma escola muito linda. As professoras hoje são remuneradas. Ele tem muitos parceiros. E hoje boa parte dos membros da igreja cursam faculdade. Ele falou, tem 4 hoje cursando medicina. E a proposta dele é cursar para ficar na cidade, porque eles têm formação e acabam saindo da cidade. E o sonho dele, a oração dele é para que eles fiquem e façam a cidade crescer. Então é algo extraordinário. Quando a gente ouve muitos péssimos testemunhos, infelizmente, da igreja, de pessoas, de mercenários, não são pastores, não são homens segundo o coração de Deus. Você pode perceber que todo camarada que fica na internet com seus podcasts e o vídeo detonando a igreja, mesmo com o título de pastor, pode perceber que eles não têm uma igreja. Não tem. Pergunta se eles têm rebanho. Não tem rebanho. Mas os verdadeiros pastores, segundo o coração de Deus, eles não aparecem, na grande maioria, na mídia. Então, essas figuras aí, elas não representam a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela é viva, ela é gloriosa e ela está ativa no planeta Terra. Ela está conquistando. Ela está debaixo de um decreto de Jesus que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus sustenta a sua palavra. Então, para entendermos um pouco disso, às vezes a gente precisa romper um pouco com a nossa bolha, com o nosso lugarzinho, com o nosso umbigo. Deixa eu sair um pouco, né? E aí, eu lembro que eu falei para ele, eu quero ir. E ele falou, mas muitas pessoas falam, eu quero ir. Então, isso, uns 6 meses, isso antes do primeiro avanço, que acontece sempre no mês de maio. E quando foi por volta do mês de abril, que eu o encontrei num café de pastores, foi 2016, mais ou menos, ele falou, eu encontrei ele e falei, e o avanço missionário? Ele falou, vai ser agora em maio. Eu falei, eu vou. Ele ficou assustado, falou, você vai? Eu falei, vou. Ele ficou meio assim em crise, porque eu tenho uma dinâmica muito forte, tanto na igreja, no ministério. Eu cuido de uma regional em São Paulo, interdenominacional. Eu dou um suporte, mentoria para pastores de várias denominações. Então, eu sou também pastor de pastores. Porque pastor precisa ser cuidado, porque ele é cuidador. A família do pastor. Não dá para eu sentar com um discípulo da minha igreja e rasgar meu coração e a minha dor, né? Porque fica muito difícil compreender isso. Há uma projeção em nós que somos infalíveis, né? E aí, então, e também como profissional na área da saúde, né, mental, porque é uma missão meio rústica, sabe? E ele não conseguia me ver encaixado lá. Eu falei, não. E aí eu fui no dia, eles ficaram assim, tentando me acolher com todo cuidado e tal. E de lá para cá eu não deixei de ir, porque foi para mim uma experiência assim, maravilhosa para ampliar
o meu conceito de igreja e a percepção de mim mesmo. Quando você sai da sua zona de conforto, daquilo que te dá segurança, daquilo que você consegue estar no controle, a gente não controla nada, mas daquilo que nós achamos que estamos no controle, quando você vai para um lugar que você não está na direção do ônibus, que você não está no comando da missão, e você está totalmente ali dependente. Então foi algo maravilhoso para mim, para dar uma resgatada nessa paixão missionária. Então a gente vai geralmente pelo sertão nordestino, e graças a Deus tem prosperado muito. Deixa eu dizer uma coisa, o nosso sertão, ele é lindo, sabe? A casa mais simples que você entra, você não encontra uma família reclamando, não encontra. Não tem, tudo que tem eles dividem. Você para lá, bate na porta de uma casa, diz: posso te entregar um folheto? Ela pode. Fala: posso fazer uma oração na sua casa? Ela já abre a porta, já pede para sentar, já te oferece água, você ora, já te oferece um cuscuz e quer te manter ali. É incrível essa recepção, assim, é muito característico do povo nordestino, né? E que, por sinal, é um povo muito inteligente, né? Nordestino, cearense, povo brincalhão, mas é incrível a inteligência, porque você precisa ter mecanismo para superar muitas dificuldades. Então é preciso desenvolver inteligência. Às vezes a comodidade atrofia o nosso cérebro, então você não pensa, você não quer dificuldade, né? Então tudo vem pronto, é fast food, comida pronta, tudo. Então isso vai gerando uma zona de conforto que você não dá demanda para o cérebro, então o seu cérebro vai atrofiando. Mas nos lugares difíceis você tem que se virar nos 30. Né? Então você faz do cuscuz, cuscuz com ovo, cuscuz com linguiça, e vai mexendo, né? E é muito bom, né? Esse último avanço que nós fomos agora, as experiências são extraordinárias. A gente sabe disso, que quando você se expõe, quando você sai da tenda que limita a tua visão, a sua visão é expandida. Mas são todas as sortes de milagres. Eu penso que é um seminário prático, é um curso de missões prático. E todo ano eu levo pastor. O ano passado eu levei 15, eu levei 10. Porque eu, como sou cuidador de pastores, às vezes eu falo, você precisa ampliar um pouco. Então, quando você sai, você vai encontrar um pastor lá, como disse o pastor Pedrosa, às vezes larga toda a sua estrutura para servir. E você vê muitas cidades lindas, e a maior frustração nossa é quando a gente vai em algum lugar, por exemplo, todas as vezes a gente entra em escolas, de criança até de 5 a 12 anos, por exemplo. Então a gente leva uma equipe para fazer teatro, aquelas que utilizam de uma linguagem mais infantil para acessar as crianças, e aquelas mais adolescentes. Então, mulheres que dão testemunho, por exemplo. No ano passado, nós fizemos uma peça, e uma das missionárias que estavam conosco, é o seguinte: quando vai para lá, todo mundo vira missionário, tá? Então, pastor vira missionário, a irmã do círculo de oração vira missionário, todos são missionários. A gente vai uniformizado. E aí a gente entra nas escolas, pede autorização para o diretor, elas querem muito isso. E aí essa irmã, ela inclusive é da região aqui de Mauá, ela contou a história dela, falou: olha, gente, eu queria contar a história. Até aquele momento, as meninas, adolescentes, meio rebeldinhas, rindo, né? Aquelas coisas que a gente fazia a respeito de crente, né? Tirar o zombar. E eles não fazem um pouco. Mas quando ela começou a dar o testemunho, falou: olha, a minha história ela é muito dolorida. E foi muito difícil para ela contar a história dela, porque ela estava contando publicamente, expondo a sua experiência. Mas o que estava em jogo ali era o futuro daquelas crianças. Então ela começou a contar a história dela. Falou: olha, eu fui abusada dentro da minha própria casa, por tios,
né? A minha mãe separou do meu pai, veio um padrasto que abusou também de mim. E depois o meu padrasto colocou uma condição, ou ele ou ela, e aí a mãe preferiu ficar com ele. Então ela foi para a casa de pessoas, aonde ela chegava, ela era abusada sexualmente. Então a sua honra fora violada. Ela tinha um sonho de casar por um período, de repente aquele sonho sumiu, porque ela começou a nivelar tudo como experiências traumáticas. E à medida que ela ia contando, o semblante das crianças que estavam lá começavam a se desmanchar. Você via crianças chorando. E elas começaram a abraçar umas às outras. E é interessante que, depois que ela contou, falou: quero orar por vocês. Elas corriam para o colo dos adultos que estavam lá, para abraçar. Você via professoras, diretores chorando. E depois que ele terminou, aí foi um outro pastor que já foi usuário de drogas. E aí os meninos ainda estavam resistentes. Ele falou: olha, quando eu tinha, sabe, ele falou assim, quando eu tinha a idade de você, quando eu tinha 12 anos, eu carregava um revólver na cintura. Aí os meninos pararam. Aí ele começou a contar a história que era semelhante, sabe, de um lar desajustado, famílias desajustadas. E aí vão criar um caráter, né, uma personalidade doentia nos filhos. E ele começou a contar também. Ele chegou a ser morador de rua, foi contando a história dele. E aí você olhava para o rosto dos meninos, todos aqueles valentões começavam a se desmanchar. E na hora da oração começavam a abraçar uns aos outros. E aí quando encerra, e para terminar aquela atmosfera, agora todo ano é assim. Eu tenho vídeos desses momentos extraordinários. E aí as diretoras falando assim: por favor, espera mais um pouco. E eu lembro que ele falou: ó, nunca acontece isso. Quando bate o sinal, eles fogem daqui. Mas ó, já deu o sinal, tem lanche, eles não querem sair daqui da escola, naquele ambiente extraordinário. Queridos e queridas, tem um missionário que vai todo ano com a gente, tem 84 anos. Então, eu tenho 62. E aí, quando os meus filhos já estão autônomos, a minha esposa me abençoa e me libera para ir. Então, sabe qual é a maior frustração? Que a gente leva essas crianças, fazemos o culto na praça, a gente leva uma banda nordestina, com sanfona e tudo. É muito lindo, é muito legal. Um dia vocês podiam falar: eu quero ter essa experiência. É libertador, traz cura, te expande de uma forma extraordinária. Está vendo? Olha como eu compartilho. Parece que eu sou novo convertido e quero converter todos vocês. A gente, quando acha uma pérola de grande valor, a gente quer mostrar para todo mundo. Mas por que eu estou compartilhando isso, gente? Porque você encontra lugares onde você encontra criança com uma outra criança no colo. Esses lugares tem muito. Ainda tem aqueles coronéis, aquelas coisas, meninas, em alguns lugares ainda, por causa da limitação econômica, elas se prostituem por um sorvete. Não é incomum em algumas regiões você vai. Então você vê aquelas crianças tendo o futuro já comprometido. Se não encontrarem Jesus Cristo, qual será o futuro? Você sabe porque o novo nascimento é a única esperança para o ser humano. Quando Nicodemos foi conversar com Jesus, e foi com argumentos teológicos para tentar massagear o ego de Jesus, Jesus Cristo responde assim: Nicodemos, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu lembro-me de uma mulher, há muito tempo, quando eu era novo convertido, estava na Presbiteriana, na Vila Campestre, no Jabaquara, foi uma mulher que deu um testemunho. E histórico dela que ela era prostituta, depois ela aceitou Jesus, e ela falou o seguinte: eu sou virgem, né? Porque ela falou assim: eu nasci de novo. Porque
A violação não é necessariamente no físico, mas é na honra, quando uma pessoa é violentada. Mas quando a pessoa nasce de novo, a honra é restituída para a pessoa. Então, quando ela falou aquilo, eu entendi o que ela quis dizer. Eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Essa é a verdade do conceito de nascer de novo. E quando eu fico muito grato a Deus pela vida de pastores como de vocês que focam na família, falar sobre os valores da família. Então, quando a gente vai para esses lugares, sabe qual a maior frustração? É que não tem um pastor para deixar na cidade. Às vezes, infelizmente, às vezes, as pequenas igrejas que estão lá, ou têm um conhecimento muito limitado, ou ignoram também isso, e às vezes acontece dentro da própria igreja. O problema da religiosidade também é muito forte nesses lugares. Porque não é incomum você ver um homem amaziado pregando na igreja. Não é incomum você ver, bastou ter um terno e gravata e falar bem. Bastou ter carisma para tocar, para cantar. Bastou ter carisma. Eu lembro-me quando eu era novo convertido, e na nossa realidade tinha muito dessas coisas, né? E aí isso gera eu vou usar um termo aqui psiquiátrico, mas é mais simbólico, gera uma esquizofrenia na mente de uma criança, é uma mente dividida, tipo, esse homem tocou em mim e está lá no púlpito. Às vezes esse homem é um tio, às vezes é um obreiro da igreja. A religiosidade acoberta um montão de pecados. É doentio. Por exemplo, a grande maioria dos meus pacientes são crentes. E uma boa parte dos adolescentes que eu atendo, uma grande boa parte, são filhos de pastores. E estão com crise de identidade sexual. Então, se em São Paulo a gente tem esse bojo de informação e tudo, e de cuidado, que apesar disso a igreja está posicionada. A igreja está posicionada. Esse daqui é um posicionamento. A igreja dá oportunidade de abordarmos essas questões. Então, quando eu vou para esses lugares do avanço missionário, eu me sinto assim, puxa, uma parte de mim queria ficar aqui. É verdade. Pequenas igrejas, e a gente, graças a Deus, a igreja está próspera, viu? Deixa eu dizer uma igreja. A igreja está próspera. Antigamente, né, muitos eram enviados para o campo missionário e a igreja tinha uma mente franciscana. Muitos missionários voltavam porque não tinha sustento. Todas as vezes quando eu vou para o campo missionário, eu levanto uma oferta da igreja e minha também, e sabe para quem eu entrego a oferta? Para os missionários, e falo assim, esse dinheiro aqui é para você levar sua família para jantar num restaurante, seus filhos para tomar sorvete. E eu falo assim, tira uma foto e manda para mim. Sabe por quê? Eu sei que ele vai comprar microfone para a igreja. O coração do pastor, queridos, a gente precisa ser ensinado. A gente propicia o bem-estar, às vezes, para os outros e esquece de nós. Então, às vezes, eu falo, eu sei disso, porque eu já vivi essa realidade. Né? Então, eu falo, você vai fazer outra coisa que eu falo assim, isso daqui é para comprar, eu dou na mão da esposa, eu falo, para você comprar roupa para você e para os seus filhos. Viu, pastor? Não é para mexer aqui no dinheiro dela. Porque eu sei como é que isso funciona. Por que às vezes tem muitos filhos decepcionados e não querem ser pastor e não querem ser crente? Porque vê o sofrimento do pai. E quando eles querem um sorvete, tem uma dificuldade muito grande. E isso eu não vou dizer que é mal intencionado, é essa mentalidade. Então, quando eu vou para esses lugares, eu levo os pastores para expor. E aí, quando você volta para casa, você fala, meu, que igreja linda. Tem ventilador aqui.
Você vai no banheiro e fala, que banheiro maravilhoso. Quando você dá uma saída... Te falando, queridos, o missionário tem 3 ambições no avanço missionário. Primeiro, uma privada. Tá? Verdade. São 24 dias, a gente leva 2 noites, 3 dias, às vezes, para chegar lá em cima e voltar. Passamos quase todos os estados. Então, às vezes, a parada é um posto. Então, tem fila, mulheres e homens. Então, tudo isso vai trabalhando a sua ansiedade, o seu orgulho, saber esperar. E, às vezes, você abre o banheiro, olha aquela privada, você fecha. E é isso que eu estou falando, é porque, às vezes, nós não valorizamos o que Deus já tem nos dado. A outra coisa é um chuveiro. Quando a gente... Nem em todo lugar. Esse lugar para onde a gente foi em Poço Redondo, né? No Recife, em Sergipe. Nós fomos plantar uma igreja, levamos um casal, alugamos uma casa, tudo. Foi tudo de uma vez, a primeira vez que fomos. Ficamos 4 dias nesse lugar, fazendo culto, visitando e plantamos uma igreja. Ele já deu relatório, já fez culto em 2 casas, né? Então lá, de quando em quando chega água. Então é banho de latinha, e é nesse jeito. Todas essas dificuldades. Mas você percebe um povo feliz, um povo que não reclama. A outra coisa que a gente já está assim, totalmente conectado é uma tomada para carregar o celular. É incrível como se procura uma tomada, como se aquilo fosse assim, fundamental para viver. A comodidade da cidade grande nos impõe alguns comportamentos. Então, ampliar tudo isso. Então, quando a gente vai para esses lugares, você dá sequência ao seu ministério. Eu sei que o meu ciclo como pastor, eu preciso agora deixar um legado, ou compartilhar um legado ministerial. Por exemplo, aqui o pastor Pedrosa, que tem um cabedal de conhecimento. Tem lugares que basta uma sentada e um compartilhamento de conhecimento e tudo, enriquece de uma forma tão extraordinária que a gente não faz ideia. Porque é um legado, é uma construção de anos de vida e de conhecimento. E é uma coisa que a gente não pode levar sem compartilhar, né? Então tem muitas coisas. E quando eu dou suporte para as famílias, para os casais que estão lá, para os filhos dos missionários. Então, tratar deste assunto, baseado até nestes salmos, que é o tema deste congresso, né? Salmo 127, versículo 1 a 5, esse salmo me revela uma coisa, a nossa vulnerabilidade. Esse salmo revela o seguinte: você não vai conseguir fazer nada sem o Senhor. Você não vai ter isso. Quando Jesus Cristo disse, sem mim nada podeis fazer, ele estava sendo absoluto. Não é uma frase poética, uma frase de efeito, não, ele está sendo real. Então ele fala aqui, olha, se o Senhor não edificar a casa, o salmista está sendo assertivo. Em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu tenho alguns netinhos, e eu tenho uma esposa que ela é maravilhosa, viu? Ela dialoga com os meus netos. É uma coisa extraordinária que eu não consigo. Eu falo, como é que ela consegue dialogar, conversar? E um dos netos estava lá com ela estava pintando, eles chamam, vó, vem pintar comigo aqui. Ela senta à mesa e fica conversando. E aí, esse neto em questão, que é o Lorenzo, então tudo que ele fala alguma coisa, a minha esposa emenda uma música. Ela fala assim, nossa, tudo que a gente fala, a vovó já começa a cantar, né? Então, aí ele falou, vovó, vamos pintar essa casa?
Aí a minha esposa falou: eu e minha casa serviremos a Deus. Ele olhou assim e falou: vovó, a casa serve a Deus? Né? E eu estava perto, né? Uma pergunta curiosa e séria, né? É extraordinário. A casa é o mundo de Bob, né? Fala, casa servindo a Deus, né? E aí ele falou: não, está falando da família, porque tal. E ele assimila rápido, né? E aí, beleza, uma vez que explicou, está claro, né? Então o que ele está dizendo é o seguinte aqui: olha, se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que a constrói. Se o Senhor não guardar, em vão trabalham os que procuram guardar. A gente não tem controle dessa situação, mostra a nossa vulnerabilidade, né? E uma das minhas maiores preocupações, quando estava para casar, estava noivo, será que eu vou conseguir sustentar a minha esposa, ou manter o meu casamento? A outra depois vieram os filhos, será que eu vou conseguir educar os meus filhos? Eu vou ver o crescimento deles, vê-los na escola, será que eu vou conseguir? Se não fosse o Senhor na minha vida, eu não sei, porque os filhos, eles têm a sua individuação, um dia eles farão as suas escolhas, né? Por mais que a gente se esforce, em algum momento farão as suas escolhas. E não é incomum a gente ver um casal, uma família, às vezes triste, porque o filho tomou uma decisão fora da rota que eles haviam projetado para os filhos. Mas a gente não tem o controle, a gente não tem o domínio, né? Então fala assim, a gente quer dar segurança aos filhos, a gente quer dar segurança à casa. Mas a gente não é onipotente, a gente não tem condição, tanto que é bem possível que você já tenha em algum momento se sentido muito frustrado, né? E até culpado por não conseguir impedir que um mal acontecesse na tua casa. Não é incomum você falar, onde foi que eu falhei, onde foi que eu errei? É como se aquilo dependesse plenamente de mim. A minha educação, os meus valores, aquilo que eu acho que vai ser o melhor, a melhor escola, né? O melhor bairro, tudo que for de melhor, é como se tentasse proteger o filho ou a filha de algum tipo de mal. Mas nós sabemos que isso não é o suficiente. Acredita-se algumas pessoas que as pessoas roubam, ou assaltam, ou cometem crime, porque eles são produtos de um meio, né, de uma sociedade capitalista que imprimiu neles alguma peja e não deram oportunidade, então saem para assaltar. Isso não é verdade. A gente sabe que tem muitas pessoas que foram presas e que não tinham necessidade, formados, né, bem educados e até herdeiros, mas fizeram uma má escolha. Eu lembro de uma pessoa que estava dando uma entrevista, assim que foi preso, e aí perguntaram sobre por que ele assaltava, por acaso ele tem algum trauma familiar. Ele falou, não, eu recebi a melhor educação, não tenho o que queixar dos meus pais. Eu que fiz essa escolha. Então, isso não está sob o nosso controle. Eu penso que mesmo quando pais erram, a tentativa é acertar. Pais que são, às vezes, controladores, né? E que são duros com os filhos, talvez a intenção deles é protegê-los, porque foi assim que foram educados. E acabam gerando algum tipo de marca na personalidade da criança, etc. A outra coisa é o seguinte, todos os pais se esforçam para prover a necessidade da família. Olha, quando a gente serve ao Senhor, a gente passa por situações que nos amadurecem. E a minha esposa, hoje de manhã, ela foi ministrar na hora das ofertas e ela compartilhou com a igreja a sua experiência ao meu lado, quando foi comigo para Cianorte, no seminário.
E ela estava falando da nossa limitação, porque nós somos e dependíamos de recursos de oferta. E naquela época eu fui enviado pelo presbitério de São Paulo, eu tinha esse chamado forte, mas eu fiquei sabendo o seguinte: olha, para você ser aprovado pela diretoria do presbitério, você tem que ter recursos próprios. E eu sabia disso, né? Já de antemão. E aí eu procurei alguns irmãos na igreja, eu falei: olha, eu vou para o seminário, você não poderia ser meu mantenedor? Na época, talvez o equivalente hoje, aí uns R$100 por mês, né? E alguns 50 e tal. E aí cerca de 35 pessoas assumiram esse compromisso. E quando eu passei na diretoria do presbitério de São Paulo, numa sabatina, perguntaram sobre o meu chamado, aí veio a pergunta-chave, determinante: como é que você vai se manter lá? Se eu falasse que eu ia depender da ajuda do presbitério, naquela época, eu não seria aprovado. Naquela época era uma mentalidade assim, um tanto... Eu lembro de alguns líderes que ainda acreditavam que a teologia matava. Tá? Eu lembro disso. Eu chegava a ouvir isso. A letra mata, né? É aquele jargão, né? Ainda bem que vocês têm um pastor teólogo aqui. Mas eu lembro disso. Então, eu já sabendo disso, eu queria ir. Mas não, já tenho. Olha, só que o presbitério não tem verba, sempre esse negócio, não tem verba para liberar e tal. Falei: não, eu vou. E eu fui. Mas no primeiro mês, na hora de receber, pelo menos umas 15 mandaram. No segundo mês, mais 10. No terceiro mês, só 5. E eu não podia trabalhar fora, estudava de manhã, estudava à noite. Então nós vivíamos assim, desta provisão de Deus. E aí ela contou nessa manhã que teve um momento que falou: era tudo muito limitado. E ela falava, e eu não reclamava. Ela até olhou para mim e falei: de fato não reclamava. Então era arroz, feijão, ovo, e às vezes a gente ganhava doação. Ela lembra de uma vez que a gente ganhou um saco de feijão, uns 5 quilos, que veio um irmão e falou: ó, seminarista, você aceita? Eu falei: é claro que eu aceito. Quando nós abrimos, estava cheio de caruncho. E aí a orientação que eu falava assim: ó, estende isso. Nós estendemos todo o feijão assim para o sol, para os carunchos saírem, né? E a gente, depois de feito isso, lavou, cozinhou e comeu. Naquela época a gente... eu sei que isso é uma mente miserável, né? Para os outros, passar por esse processo é muito medíocre, né? Mas é que o processo pelo qual nós passamos, nisso de uma certa forma, provou muito aquilo que nós professamos crer. Então, essa questão da providência. Então, nós pais vamos nos esforçar para prover os nossos filhos de tal maneira que eles não sofram como nós sofremos. Mas o que nos fez pessoas fortes foram os processos pelos quais nós passamos. Então, é impedir que eles amadureçam e ganhem resiliência neste mundo. Então, o Senhor está falando da provisão. Ele falou assim: ó, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Né? Então, não importa, todo empenho, toda a força que você fizer, não será suficiente. E aí ele conclui assim: pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então ele está dizendo: eu cuido. Então esse salmo procura mostrar o seguinte: nós somos vulneráveis, né? E a vulnerabilidade é um conceito assim, que eu achei para substituir o conceito de fraqueza, né? É muito comum a gente falar: todo mundo erra, né? Todo mundo falha, né? Todo mundo, né? Isso é muito redundante, mas existe uma realidade no ser humano que pode substituir plenamente essa questão de ser falhos, que é a questão da vulnerabilidade. Quando você percebe a sua vulnerabilidade, você percebe que está sujeito a erros. E aí isso pode te remeter à total dependência de Deus.
Aos alertas bíblicos é quem está em pé, cuidado para que não caia. Está falando da vulnerabilidade. Orai e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Está falando da nossa vulnerabilidade. Em tudo dai graças, né? Orai sem cessar. Então, quando Jesus Cristo disse, sem mim nada podeis fazer, está falando, vocês são vulneráveis. Somos inconstantes, somos insatisfeitos, nunca é suficiente. Então, a todo tempo, queridos, estamos ocupados em manter o equilíbrio e o bem-estar daquilo que está sob os nossos cuidados. Você pode ver na condição de pai e mãe responsável que a tua cabeça sempre está no amanhã. Hoje você está aqui, mas quem vai trabalhar amanhã já está pensando na escola, mas sempre está no amanhã. E já está preocupado com as contas que tem que pagar. Totalmente preocupado com o bem-estar do casamento, o bem-estar dos filhos, preocupado com o bem-estar econômico, a todo tempo, o bom funcionamento dos relacionamentos. Nós nos empenhamos para manter uma família funcional, bem ajustada. A todo momento a nossa mente está ocupada com isso, com a saúde física, emocional, espiritual, a administração financeira, manter a conjugalidade. Então, é incrível como a gente vive ocupado com isso. E quando em algum momento a gente não consegue êxito em manter o bem-estar ou o equilíbrio disso, a gente se sente derrotado e fracassado. Se o Senhor não estiver nas nossas vidas, em qualquer área, estamos muito sujeitos a fracassar. A família é um legado divino, é o lugar mais tranquilo. Recentemente atendi um casal de médicos, são clientes da minha filha, ela é personal trainer, uma das filhas, e essa minha filha ela é uma bênção assim, para evangelizar. Ela acaba sendo uma ouvinte das suas pacientes, e elas têm um respeito muito grande por essa minha filha. Então, esse casal de médicos, eu atendi pela segunda vez. Mas tem um problema, ele é um cirurgião, ele é de um país africano, mas tem uma debilidade. São casados há 20 anos, mas qual era a queixa? É que, de repente, ele some. Uma dose de álcool que ele toma, tem um apagão e não consegue voltar para casa. Isso gera uma instabilidade muito grande no casamento. E aí, conversando com eles, eu descobri que há um padrão de comunicação disfuncional. A comunicação ela é muito ríspida, mas eles dois vivem em constante alerta. Então, por muito pouco ele se explode. Vira e mexe, ela fala, eu não aguento mais. Quando buscam um profissional para ajudar, é porque, por parte de um dos cônjuges, é que está insuportável. Eu lembro que eu falei para ela, vocês não vão se separar. Eles estão casados há 20 anos, estabeleceu-se um padrão de comunicação e relacionamento. O que vocês precisam é mudar a forma de como vocês estão se relacionando e comunicando. Então, eu vejo que, mesmo esses atritos, o sonho ideal de cada pessoa é um casamento estável, é uma família funcional bem ajustado. Mas nós somos vulneráveis, eu preciso de ajuda. Queridos, ser autossuficiente vai te isolar. Às vezes você vai morrer sozinho, você pode pedir ajuda, procure alguém. Eu sempre falo assim, procure alguém que você admira. Vê essa pessoa que está casado há muitos anos, vai lá e fala assim, o que vocês fazem para estar junto há tantos anos? Como é que vocês superaram as dificuldades? Nós somos seres influenciáveis, então busque uma boa influência.
né, de homem, de pai, de amigo. Busca. O que você faz? Como é que você se relaciona com seus filhos? Quando isso acontece, como é que você lidou com essa questão? Tentar resolver, você não vai conseguir, você não vai sair sozinho. Às vezes a minha abordagem, ela é meio que estoica, é tipo direta, é uma linha reta às vezes. Escuto tudo, é porque nós temos, a nossa comunicação ela é muito rodeada, a gente se preocupa para não ofender as pessoas. Nós temos uma geração muito melindrosa, que se você perguntar para ela como é que você está, ela pode ouvir o contrário. E ela falou, mas por que você está perguntando como é que eu estou? É muito complicado. Você perguntar assim, como é que foi o seu dia hoje? Ela olha assim, por quê? Poderia ser diferente? É muito difícil. Ser pastor hoje é pisar em casca de ovos, né? Às vezes a gente se cancela na comunicação. Você tem que utilizar muito eufemismo para não ofender. Mas quando eu já ganho confiança, eu sou direto, né? E eu lembro que foi uma pessoa lá, um casal uma vez, e já era quarta, quinta sessão. Aí eu falei, olha, o seu marido não vai mudar. Ele é isso aí. E você sabia quando você se casou com ele, não vai mudar. E eu falei, porque ele é egoísta, ele não está nem aí com você e com a sua casa. Não pensa que eu perdi o cliente, não. Depois ele pediu para atendê-lo individualmente. Ele falou, o senhor estava certo. Então, mas a gente percebe as pessoas que brigam, até a briga, deixa eu dizer uma coisa, não é saudável, não é normal, acontece. Tá? Não normalize brigas. Quando fala, isso acontece, sim, acontece, porque nós somos diferentes. Mas eu penso que são tentativas de manter o equilíbrio. São esforços para ajustar. Mas quando não der certo, busca ajuda. Alguém tem um ângulo diferente que pode te dar uma sugestão para melhorar isso. Mas não desista de ter uma família feliz. A felicidade, querido, nossa, não pode estar sustentada em nada fora de nós, a não ser na palavra. Quando a gente fala que estamos felizes, né, ou ela está feliz, fala, como é que você está? Estou feliz. Pode crer que está dando tudo certo. Contas pagas, recebeu um aumento, tal, ou começou um novo relacionamento com uma pessoa tão sonhada, como você está? Estou muito feliz. Por quê? Porque as coisas aparentemente fora delas estão cooperando. Mas quando uma dessas coisas falham, eu falo, não, estou muito triste, não estou feliz. O que nós precisamos entender é que em Cristo Jesus nós somos felizes. A felicidade é capacidade de lidar e elaborar os problemas que surgem. Pagar contas, né? Perder, e isso não abala o meu estado de espírito para com Cristo. Não abala. Uma pessoa que está centrada em Cristo Jesus, ela pode sofrer com uma catástrofe que da noite para o dia ela pode ter a sua casa varrida, sobre ela e a família. Perdeu os documentos, perdeu tudo, o carro, tudo, a enchente levou tudo. E aí você pergunta, como é que você está? Perdemos tudo, mas graças a Deus estamos bem. Somos felizes. Então, mas isso não me impede de estar triste, de estar chateado. Mas eu sou uma pessoa feliz, por quê? Porque eu tenho uma família abençoada, porque Deus me deu uma razão para ser feliz. Esses dias estava lendo um livro de uma pessoa que sobreviveu ao Holocausto. E ele é um psicólogo, né, escritor, e ele escreveu um livro sobre o sentido da vida. E
E só na introdução do livro eu fiquei assim, chocado comigo mesmo, né? Porque o que nos dá sentido à vida? E aí a pessoa fala, olha, a minha família me dá sentido à vida. A minha igreja me dá sentido à vida. Os meus filhos me dão sentido à vida. Me dá sentido. Mas e se você perder tudo isso? E ele estava falando de um sobrevivente do Holocausto. Ele viu familiares sendo mortos, amigos ali, definhando. Imagina naquele lugar, esperando só a morte, ou só a forma de como iriam morrer. E aí ele questiona qual é o sentido da vida. Ele perdeu o nome, ele ganhou um número. Perdeu quem ele mais amava e tudo. O que nos dá sentido à vida? Hoje você vê pessoas falando assim, se o meu cachorro morrer, eu não sei o que vai ser da minha vida. Quem nos dá sentido da vida é o doador da vida. É a própria vida. Quando a palavra diz que a graça é melhor do que a vida, ele está dizendo o seguinte, né? Nada se compara ao amor de Deus que é derramado nos nossos corações, aquele que doou a sua própria vida. Cristo me deu um sentido de viver. Se eu perder tudo que eu amo, tudo que eu gosto, ainda permanece a vida em mim, Cristo Jesus. A família, querido, é um dos símbolos desta razão para viver, porque a família, ela traz uma prosperidade que não é material. Esse texto aqui, olha que coisa extraordinária. Muito obrigado por ter compartilhado esse texto, que é muito rico. Certamente outros comentaram ele, mas como é tão rico, né, traz-nos perspectivas diferentes. Somos vulneráveis para manter a estabilidade da nossa prosperidade. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, o seu prêmio. Quando a gente fala em herança, é óbvio que vem imediatamente riquezas, bens materiais, mas perecerão. Mas a herança que o Senhor propõe para nós não perece. Os filhos são herança. Sabe o que está falando? A perpetuação da sua identidade. Os filhos vão perpetuar, os netos vão perpetuar. A coisa mais linda quando eu chego em casa, por incrível que pareça, né? A gente tem muitos amores assim na estrutura familiar, né? Mas é incrível essa coisa do vovô babão, sabe? Eu tenho a netinha mais recente agora, ela dorme aqui no meu colo, né? A minha filha às vezes passa a noite, aquela coisa de acordar e tal, aí ela vai lá de manhã, pai, põe ela para dormir aí, então põe aqui no barrigão, e ela fica ali, né? E aí eu estendo até dar umas 3 horas de sono para minha filha. Então, quando eu estive fora nesse período do avanço missionário, quando eu cheguei, quer dizer, ela me mandava foto e eu ficava muito com saudade. Quando eu cheguei, minha netinha estava no colo da minha esposa, que eu fui pegar, ela estranhou o vovô e ficou assim, ó. É o vovô, brinquei com ela, fui pegar, fez cara de choro. Mas no dia seguinte já estava familiarizada. Mas você vê a extensão, né? A prosperidade. É a vida que prossegue, que prospera, que dá continuidade. Essa questão da prosperidade aqui fala da nossa continuidade. Isso é tão importante que quando Isaías fala a respeito do Messias, que ele foi arrancado, falou, quem vai contar a sua descendência? Foi cortado, foi tirado.
Então, família é uma bênção. A igreja ainda guarda esse legado, fala dele e tal. Nós vivemos um problema tão grave que o diabo, né, a gente sabe que odeia a gente, mas odeia a estrutura familiar. E o que a gente percebe hoje como proposta de modelo de família é uma afronta, é uma blasfêmia contra Deus. Eu, quando fiz a minha pós, eu aprendi sobre os vários modelos de família. É incrível, né? Quando a gente vai para a universidade, no meu caso, eu me desnudei, eu não estava preocupado de ser convencido do contrário, né? Cristo é a razão do meu ser, então eu me desnudo intelectualmente para entender a proposta daquela ciência, né? E aí os vários tipos de família. Eu concluí, depois que mostrou todos os tipos de família, parecia que a família mais doente, sabe qual era? A família tradicional. A minha. Eu ainda brinquei assim, falei, nossa, eu estou me sentindo aqui o pior dos pecadores. Por quê? Porque eu tenho uma família, sou casado naquela época há 38 anos. Eu falei, como? Que é assustador você ficar num relacionamento só com uma pessoa. Isso não é normal, isso é uma doença, né? Isso é uma prisão. E aí os vários modelos. Então você pode ter uma família com o vizinho, ela é a sua família, né? Você pode ter uma família monoparental, né? É só você, né? Eu sou casado comigo mesmo. Às vezes a gente vê coisas na internet que se prefere que seja um meme. Não, isso deve ser um meme, está brincando com a inteligência da pessoa. Recentemente eu vi um casamento de um cara que celebrou o casamento, ele estava casando consigo mesmo. Né? Então você fala, não, é brincar com a inteligência, né? Mas não deve ser meme. Não, mas não é, tá? A doença mental é uma coisa muito louca, né? Mas nós vamos vendo os modelos de estruturas familiares. O diabo odeia as futuras gerações e ele quer frustrá-las antes de nascer. Nós podemos perceber isso no Egito, quando o faraó, percebendo o crescimento do povo hebreu, baixou um decreto para matar todas as crianças a partir de uma certa idade, principalmente do sexo masculino. Nós vamos ver no tempo de Jesus, né, Herodes, temendo o aparecimento do Messias, também dá uma ordem para exterminar todas as crianças. Nós vemos nos dias de hoje, às vezes, em países celebrando a aprovação por decreto de lei do aborto. Festas para matar geração. Quem está por trás de tudo isso? Queridos, eu gosto de animais, por exemplo. Eu desde criança tal, eu gosto tanto de animais que eu não os tenho, né? O último que eu tive foi um cachorro que ele morreu sufocado pelo gás de cozinha que ficava do lado de fora da minha casa. Como a gente sai muito para pregar, sair com a família. Quando eu voltei procurando o cachorro, no dia seguinte nós encontramos lá no porão já morto, porque foi numa época de final de ano, os fogos, né, acabaram deixando ele muito perturbado e etc. Ele mordeu a mangueira do gás de cozinha. Depois o vizinho chamou o bombeiro, aí ele contou, tiraram o portão, desligaram o meu botijão de gás, aí soube na notícia. Então esse foi o último animal que eu tive. Não, o último foi um aquário com peixinhos. Mas a gente não tem tanto tempo para cuidar. Então cuidar de animais como animais. Mas o grande problema hoje são os adultos, que estão se tornando pais e mães de pets. Tem alguma coisa errada nisso, querido? Tem alguma coisa muito errada nisso. Eu lembro que Raul Seixas tinha uma música que hoje ele seria certamente cancelado, que era dizer o seguinte: troque seu cachorro por uma criança pobre. Ele seria cancelado, né? Certeza, né? Na verdade, as músicas antes, por mais que fossem populares, eram inteligentes e racionais. Troque seu cachorro por uma criança pobre.
Ontem estava conversando com uma pessoa, hoje, né? Ela disse que está trabalhando numa clínica veterinária. Falou, hoje de manhã abordei sobre essa questão. Ela falou, aquilo que o senhor falou é verdade. Tem mulheres que levam o seu cachorro, o seu gato lá e parece que elas vão morrer. Por favor, socorre, não deixe ele morrer, não sei o que vai ser da minha vida, é meu filho, é meu filho. Né? Então, o problema não está nos animais. Os problemas está na raça humana. O que está acontecendo? O que está acontecendo conosco, com a geração? A situação é tão verdadeira hoje, gente, que, bom, é um mercado, o mercado gosta disso, dá muito dinheiro. Clínica veterinária ganha muito dinheiro e o preço que coloca, o dono vai pagar. É muito caro. Eu não sei se faria isso com filho, mas é muito caro com animais. O ser humano se afeiçoa muito fácil com coisas. Eu já vi coisas loucas, de gente casar com uma bicicleta. Cara, o mundo é muito louco, cara. Quando você vai para o mundo da saúde mental, quando você vai estudar essa questão da psiquiatria, é que às vezes o nosso lugar de viver não nos permite. Quando você vai para o universo da psiquiatria, é uma coisa louca. Né? Casam com objetos, assim, e você tem que olhar com cara de pastel e falar, nossa, que lindo, muito bom isso. Não vá questionar. Então, tem alguma coisa, quer dizer, por que não tem um bebê? E por último, essa moda do bebê reborn. Então eu falo, isso deve ser um meme. Isso deve ser um meme. Mas não é. Já antes estudávamos casos assim, patológicos, estava no DSM, que é o manual das doenças, né? Tanto físicas quanto psicológicas e tal. Você entra em shoppings, nos jardins, lá no centro de São Paulo, você vê mulher com um carrinho, você vai procurar o bebê, não é um cachorrinho. Tem alguma coisa errada. Você tem filhos colocando os pais nos asilos. Né? Não querem ter filhos. E até brinquei hoje, falei, gente, não se espante. Porque os robôs estão aí, cada dia mais próximo de uma estética humana. Então, não se estranhe quando um cara casar com uma robô. É tudo que eu quero uma robô que seja Amélia. Vai lá, lava aquela louça, faz comida. E ela não reclama. Então, está programada para não pedir para nada para você. Né? Ela não vai falar, arruma aquela torneira que não para de pingar. Aquela lâmpada que está queimada há muito tempo. Deixa eu comprar uma robô que não vai me reclamar disso. E vão ter relacionamentos íntimos. A depravação da humanidade é uma coisa prevista na Bíblia. Queridos, não nos enganemos. O ser humano não se autorredime. A tendência da humanidade é a depravação. Quando Deus enviou o seu único filho, foi para resgatar a humanidade de uma condenação eterna. Ninguém se autorredime. Eu preciso de um redentor. As famílias precisam de redenção. Nós precisamos mais do que nunca orar e pregar um evangelho vivo e poderoso que transforma vidas. Esse casal que eu mencionei de médicos, a minha filha vai toda semana dar aula para ela no condomínio dela. Falou, pai, o que eu falei? Ela precisa entregar a vida dela a Jesus. Como é que eu faço? As 4 leis espirituais. Você conhece as 4 leis espirituais? Eu tenho até digitado, falei, estou passando para você. Então, na hora que você estiver dando a aula para ela, e ela está muito sedenta, porque ela quer a restauração do marido, fala de Jesus para ela. Mas leia e estuda as 4 leis espirituais. Como é que você vai falar? Você vai falar para ela, você conhece as 4 leis espirituais? Porque ela vem desse mundo
místico, sabe? Então ela já vai falar, nossa, é alguma coisa mística, né? 4 leis espirituais. Não conheço. Então vou te apresentar as 4 leis espirituais. Meu, que ferramenta extraordinária para você ser direto para uma pessoa. Fala do plano de Deus para a humanidade, né? Fala da queda, muito em síntese. E daí no final pergunta, você quer entregar a sua vida a Jesus? Ela fala, quero. Fala, então agora você vai repetir essa oração comigo. Lá o manualzinho dá, ela repete a oração. Eu estava com a minha esposa longe, aí ela me mandou uma foto dela abraçada à médica, falando assim, eu quero registrar, ela entregou a vida para Jesus. Mandou para a gente. Cara, como é extraordinário, né? As pessoas estão sedentas. Elas estão tateando como no escuro, buscando nas religiões, buscando em algumas práticas alternativas, encontrar a Deus, não através de Jesus, mas Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Então o texto que está dizendo o seguinte, cara, se você não invocar Jesus em todas as áreas da sua vida, você está fadado ao fracasso. Área financeira, invoque a Jesus. Seja um dizimista. O dízimo não fala de dinheiro, fala de princípio. Né? Não é sobre dinheiro, é sobre o princípio. Você quer educar, ter uma vida financeira educada, seja um dizimista, fiel, não de quando em quando. Porque isso, quando você entrega o teu dízimo, você está dizendo o seguinte, sou eu que estou dando o destino da minha semente, e eu vou entregar no reino. Então, invoque o Senhor, porque ou é Deus, é Mamon. Então, ore pelos seus filhos, jejue a favor dos teus filhos, e não desista da sua família, seja imediata ou seja uma família extensa, mas ofereça a ela Jesus, né? Por incrível que pareça, não nos enganemos, tem muita gente na igreja que está com uma mentalidade cauterizada, ela aprendeu alguns jargões, mas elas não, de fato, ainda não conheceram o poder de Deus nas suas vidas. Elas precisam ter uma experiência transformadora e resgatadora. Tá? Coloque Deus como centro na sua família. Às vezes, quando eu estou atendendo pacientes, eu estou em oração. Às vezes eu penso assim, se ela conhecesse Jesus, ela não estaria passando por esse processo. Eu sou muito apaixonado por Jesus. Eu posso dizer que eu sou bem-sucedido hoje em todas as áreas por causa de Jesus na minha vida. Antes eu dava o dízimo por obrigação, hoje eu tenho o prazer de entregar o dízimo. E, aliás, eu entrego até primícia, né? Porque é uma chave de você ser uma pessoa generosa. Deus tem nos abençoado financeiramente, tenho imóveis que o Senhor nos deu, né? Tenho 2 apartamentos, estou contando isso não para vanglória, porque quando tinha com 40 anos eu não tinha nenhum diploma. Verdade, eu fui expulso da escola, eu era um garoto peralta, mas restituído em Cristo Jesus, Ele restituiu o meu tempo, Ele me devolveu a honra. Eu não tinha nada no meu nome, não tinha um carro no meu nome, não tinha uma casa no meu nome, e hoje, para a glória de Deus, eu tenho uma herança para deixar para os filhos, material. É verdade, mas essa prosperidade vem do Senhor, porque quando você é infiel na oferta, olha, eu não deixo de ir para a igreja sem oferta. Sabe que ninguém comparecia diante do rei com mãos vazias. Então, quando a gente vem para a igreja, a gente já sabe que vai ter um momento do ofertório, mas tem que ser uma oferta com alegria, vir e trazer uma oferta. E quando for na hora do dízimo, é celebrar este momento. Esses dias, Pedrosa, eu entreguei, acho que foi, vou dar aqui o valor, só para exemplo, viu, queridos, não é para contar vantagem não, mas porque eu, como pastor, eu já tive um saquetel furado, entrava, na metade do mês já não tinha mais nada.
por causa, às vezes, da religiosidade, mas quando você conhece a plenitude de Cristo, ela vai transbordar, porque a palavra de Deus não mente. Há uma promessa de Deus que você nunca mais pedirá emprestado, e sim emprestarás a muito. Isso é uma promessa, quem falou é fiel. Eu via isso muito distante de mim, muito mesmo, mas eu vejo que isso é possível. Isso é possível. E aí eu entreguei um dízimo assim de R$1.800, meu. Em algum outro tempo eu ia falar, nossa, isso é muito dinheiro para entregar. Mas hoje eu penso assim, quando você entrega um dízimo de R$1.800, quanto entrou, Pedrosa? 18 mil. Você tem que olhar para o que entrou. Né? Então, você tem que falar assim, meu Deus, eu quero entregar um dízimo de R$10.000. Quanto vai entrar? E Deus quer nos abençoar. Deus quer nos dar recurso. Quando fala de prosperidade, está falando de um equilíbrio pleno, provido por Ele. Sabe, é verdade, o Evangelho ele é pleno. Então, a alegria de poder entregar, celebre isso. Quando você for entregar um dízimo, fala, olha mulher, você viu quanto entrou hoje? Para o cara que é uberista, tá, fala, ó, 2 mil, porque entrou R$20.000. Então, às vezes, o nosso olhar está focado para a perda e não para o ganho. Se você pagou IPVA do seu carro, ele é alto, é porque você tem um carro. Então, glorifica a Deus. O IPTU veio alto, é porque você tem uma casa. Glorifica a Deus. Então, olha que coisa extraordinária essa bênção de Deus nas nossas vidas. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos prosperado de uma forma maravilhosa. Sabe por quê? Palavra do Senhor. Bem, quero orar com a igreja, pedir que você fique de pé. Glória a Deus. Deixo aberto aqui o meu desafio, um convite um dia, todo ano, mês de maio, Avanço Missionário. Quer ter uma aventura maravilhosa. Está surgindo aí um movimento legendários. Esse Avanço Missionário são para verdadeiros legendários e legendárias. É muito bom, muito, muito maravilhoso. Mas você será grandemente ampliado. Deus cuida daquilo que você ama quando você cuida daquilo que Ele confiou em suas mãos. Você tem um chamado nesta igreja. Você precisa ser comprometido com esse ministério. Comprometido, você precisa colocar-se ao lado e compartilhar aquilo que Deus te deu. Talvez você já tenha a sua família estruturada. Significa que você tem muito conteúdo para ajudar pessoas que precisam ser aconselhadas. De repente você celebra que seus filhos foram bem encaminhados. Você tem em bagagem muita informação que você pode ajudar muitas pessoas. A igreja precisa de voluntários, de pessoas que digam, eis-me aqui, Senhor. A igreja continua sendo uma casa de refúgio. Quando tudo estiver pegando fogo, quando tudo estiver ruim, as pessoas vão procurar uma igreja. Mas elas precisam encontrar modelos na igreja. Nós precisamos arrastar as pessoas pelo exemplo. As pessoas vão buscar na igreja, não mais um milagre, mas um referencial de vida. Eu preciso de um referencial de mãe. Eu preciso de um referencial de pai. Eu preciso de um referencial de filhos. Nós temos filhos maravilhosos aqui, que são obedientes, que são inteligentes, né? Que não são alienados no mundo, são pessoas que estão conquistando, mas não abrem mão de Jesus e dos valores familiares. Amém? Quero orar com você. Pai, eu quero te agradecer por esta noite. Muito obrigado por este momento que nós temos sobre esse texto bíblico que lemos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, para nos esclarecer a respeito da nossa vulnerabilidade, Senhor, e mostrar que nós precisamos de Ti nas nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo nos leve, Senhor, a conhecer-Te mais, a cada dia mais, numa vida de relacionamento contigo, ó Pai. Também abençoo, Senhor, cada família aqui representada. Sei que o Teu Espírito Santo nos conduz
a um tema, a um assunto, porque o Senhor sonda os corações. É o Senhor que esquadrinha e conhece a história de todos nós e revela o quanto nos ama, a ponto de nos trazer esclarecimento. Quero te agradecer pela vida dos pastores dessa igreja, Senhor, dos obreiros dessa igreja, de cada pessoa ativa, Senhor, nos ministérios internos dessa igreja. Que esses valores maravilhosos aqui contidos, que esse baú de tesouro, ele possa se abrir e ser, Senhor, exposto àqueles que estão perdidos, ó Pai. Mulheres e homens que possam ser usados na autoridade do Espírito Santo, Senhor, para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor da família, Jesus Cristo é o Senhor de tudo que existe. Em nome de Jesus Cristo eu oro e agradeço, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Obrigado.